Oi pessoas, tudo bem? Sou Erlan Fellini, seu novo aliado nessa sua luta para o vestibular. Vai lá no meu Instagram, @ErlanFellini, pega esse vídeo, curta, compartilhe, ative o sino, já estou virando youtuber, né? Então pessoas, vamos lá, hoje vamos falar de aprendizagem, de estudo e memória. Você pode estudar, mas pode não aprender. Ou seja, você estuda horas a fim, você se dedica, mas você não aprende. Por quê? Porque você praticou um estudo passivo. O estudo ativo acontece quando há uma conexão neural. Lembra do vídeo anterior? Caminho neural é como uma trilha. Eu adoro praia, você pode adorar mato, sítio, mas indo para uma cachoeira no sítio ou indo para uma praia, deserto, até uma cachoeira na praia mesmo, essa trilha você caminha. Ela já está ali pré-estabelecida. Então, esse é o caminho neural. Nosso objetivo é que você consiga fazer essas várias trilhas, né, na sua memória. Então, vamos lá. Estudo é o quê? É um processo pelo qual se facilita o aprendizado e se adquire novos conhecimentos. Então, você está estudando. Ou seja, você está passando por esse processo, só que você não aprende. Por quê? Porque o aprendizado é a aquisição, a obtenção de novos conhecimentos, é uma mudança de habilidade. Lembra que eu te falei? Você salta para um estágio acima. Isso só é possível através da memória. Porque esse processo, eles são codificados, eles são armazenados e depois eles são acessados. Ou seja, é a retenção do aprendizado. Agora vamos lá. Estudo e memória. Quanto mais ativo for o estudo, melhor será para memorizar. Lembra do primeiro vídeo? Como o seu cérebro fixa o conteúdo? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Está lá no teu primeiro vídeo. Volta aqui comigo, pessoas. Vamos falar dos 5 sentidos. Tato, paladar, olfato, visão e audição. Baseado nisso daí, você concorda com esses 5 sentidos? Nós captamos tudo que está ao nosso redor. Então, vem para esse esquema que eu montei para você aqui. Informação sensorial. Lembra que eu te falei os estímulos externos? Então, todos esses estímulos externos que você está sujeito, ele traz uma memória sensorial. Volta comigo aqui. Quando eu dava aula, eu criava uma atenção para os alunos que estavam, às vezes, divagando, né? Que a pessoa está prestando atenção na pessoa divaga ou está um pouco desatento. Então, o que eu fazia? Gente, olha isso aqui, ó. Essa questão cai no Enem. Presta atenção aqui, porque esse ano tem tudo para cair. O que foi que eu criei? Eu criei uma atenção. Então, volta comigo para o esquema aqui. Quando você cria uma atenção, o que acontece? Você está fazendo com que a pessoa assimile algo para a sua memória de curto prazo. Ou seja, é através dessa memória de curto prazo que você tem uma consolidação e uma codificação, através de vários processos que eu estou tentando ensinar para vocês aqui. Lembra que eu falei? Estuda no ESAG, qual é a lei? Aula dada é aula estudada no mesmo dia. Porque essa aula, ela cria uma codificação, ela consolida e vai para a memória de longo prazo. Só que essa memória de longo prazo, ela está lá. Você conseguiu atingir o conhecimento lá, do que você estudou. Só que você precisa estar sempre o quê? Fazendo uma evocação, uma recuperação. Por isso, na aula passada, em neuroplasticidade, o que foi que eu falei para você? Tem que montar um esquema de revisão de conteúdo. Tudo bem? Volta comigo aqui novamente. Memória sensorial. Olha o esqueminha bacana que eu montei para vocês. É o tipo de memória relacionada com os 5 sentidos. As informações, elas ficam retidas por até 2 segundos. Tudo que tiver relevância, atenção, lembra que eu falei que chamava atenção dando aula? E for processada, será encaminhada para a memória de curto prazo. Memória de curto prazo. O que é isso? É a memória que armazena o que foi processado pela memória sensorial. É como se você colocasse um monte de post-it no seu cérebro. É possível armazenar entre 5 e 9 elementos nesse tipo de memória. Em média são 7, tá? Para transformar essa memória de curto prazo para a memória de longo prazo,
é preciso que a informação seja codificada. Foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Agora, como é que a gente pode fazer essas codificações? O que é uma codificação? É o processo de transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Ou seja, o principal método de codificação é por associação. Quanto mais ativo for o processo, mais fácil será para codificar. Agora, como são essas codificações, Erlan? Quer ver? O principal que vocês fazem e é errado, repetição mecânica. Eu vou lá sempre repetir. Repito, e eu acho que isso vai resolver. Não resolve. A outra forma de codificação é a associação. Pô, associação é muito legal. Lembra que eu falei na aula passada? Você está estudando física. Se você entender o calor sensível, ótimo. Aí depois você entende o calor latente. Só que não adianta você entender um, entender o outro e não associá-los. Lembra que cai muito em vestibular aquela questão do gelo derretendo? Então o aluno que ele estuda calor sensível, estuda calor latente, associa os dois, o que acontece? Ele consegue fixar o conteúdo. Mnemônicos. Olha, se eu falar para você, decora. QADHPAQCDQUATME. Guardou? Vamos de novo? QADHPAQCDQUATME. Guardou? Se eu ficar repetindo isso aí na mecânica, eu vou decorar? Vou. Mas pode ser que na memória falhe. Agora, se eu falar para você, QADHPAQCDQUATME, qualquer aluno do ESAG pode aprender qualquer conteúdo desde que utilize a técnica mais eficiente. Então vamos lá. Q, qualquer, A, aluno, D, do, H, ESAG, P, pode, A, aprender, Q, qualquer, C, conteúdo, D, desde, Q, U, utilize, A, T, técnica, M, mais, eficiente. Ué. Vocês perceberam que quando você usa esses mnemônicos, eu vou ensinar bem mais no próximo vídeo, vou aprofundar. Essa aula de memória é a primeira, terá outra mais aprofundada. Vocês perceberam que fica mais fácil? Agrupamentos é outra forma de codificação. 5511-982050505. 5511-98205050505. Às vezes a pessoa pode colocar um 05 a mais. Mas se eu associar 55, Código do Brasil, 11, São Paulo, 9, tem todos os celulares agora, 82050505. Não fica mais fácil? Eu agrupei em várias partes. Palácio da memória, isso tem que ser bem explicado, fica para a próxima aula. Repetição espaçada, ciclos de revisão, isso, pessoas, é super importante. Lembra da aula passada, neuroplasticidade? Caminhos neurais, então isso eu fiz muito para que vocês entendam que é importante essa repetição, os ciclos de revisão. Por exemplo, Física 3, campo elétrico, você estuda campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico, trabalho de força elétrica, finalizou o conteúdo, o que você tem que fazer? Associa os temas. Depois você revisa como uma parte da eletrostática um conteúdo só. Vocês entenderam como funciona a coisa? Então, pessoas, próxima aula eu vou aprofundar mais como você fixar o conteúdo na tua memória de longa duração, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, curte, compartilhe, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!